O Mano pensou o jogo pelos lados e o Abel jogou por dentro. Porque ele usou Maurício, Sousa, o que fez o gol, o uruguaio, o Facundo Torres, ele jogou e mais o Felipe Anderson. Ele jogou com 4 por dentro. Mas quem jogou livre no primeiro tempo, completamente livre, foi o Felipe Anderson, que é um jogador de qualidade e que ele carteou o jogo todo. Mas quando ele vem pra dentro, e ele passou muito por dentro, o Felipe Anderson, nunca teve o contato do Edenilson. Isso. E o fato do Flamengo não jogar com centroavante atrapalhou completamente assim, a linha de defesa do Grêmio. Os 2 zagueiros canhotos acabaram se atrapalhando. E o Grêmio, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi o Marcos Rocha jogar uma parte do jogo mal. Depois ele se achou. Mas ali entre o zagueiro canhoto pela direita e o Marcos Rocha e o Pavão, que não soube fechar a linha de 5, o Palmeiras deitou no primeiro tempo. Tem um lance, Pedro, bem no início do jogo, Léo, que é um lance importante, tá? De posicionamento. Que o Grêmio tá montado para cuidar dos lados do campo. E o Felipe Anderson tá livre. E o Pavão vem aberto, cuidando do GFT, aquele. Isso. E o Marcos Rocha está por dentro para essa linha de 5 ser montada, enfim. O Grêmio estava com uma linha de 5, e ele aponta o Marcos Rocha pro Pavão, esquece o lado, e aponta pro Felipe Anderson. E quando o Pavão não entende, porque o Pavão treinou para fazer uma coisa e na hora muda, e esse é o problema que eu vejo no Grêmio, e esse é o problema dos times no futebol brasileiro. Eles não conseguem mudar durante o jogo, porque eles não são treinados para mudar. O Marcos Rocha avança em determinado momento, até que o gol que o Grêmio leva, o próprio Wagner Leonardo não sabe se é ele que sai ou se é o Marcos Rocha que vai, fica os dois se olhando. Porque ele botou 4 por dentro. Isso. E ele confundiu totalmente a marcação. E aí, Pedro, vem o segundo tempo. O que o Mano faz? O Mano simplifica o jeito que esses caras jogam. Ele bota o Arthur pro lado direito e o Felipe Anderson não toca mais na bola. Ele bota o William, que é um jogador de muita qualidade e tá desembocado, mas ele é de muita qualidade por dentro como meia. Mas ele tem um problema, ele é bom. O Amuso na dele, entrou lá o Alisson na dele e, obviamente, né, Pedro, é preciso dizer, o gol, quando o Grêmio empata o jogo no último lance do primeiro tempo, não é merecido, tá? O Grêmio deveria ter perdido o primeiro tempo e bem. Reconheceu que é preciso ter sorte. Então teve sorte porque ele sai no segundo tempo com uma estratégia 0-0. Mas a estratégia coletiva foi diferente no segundo tempo. O Grêmio aí, com o Alisson, ele marca na frente, ele marca no campo do Palmeiras. O Palmeiras não consegue mais sair jogando, com os zagueiros ali, reservas que tinham problemas. Sim, Guerrinho. O segundo tempo do Grêmio foi muito bom. O Arthur carteou o jogo. Joga muito, né, Guerreiro? Joga demais. Até entrou na área, pisou na área. Mas esse tipo de mudança, porque o Abel, ele é um técnico surpreendente, né? Tu vê o Abel jogando lá, Palmeiras e Santos. Ele só não surpreende na falta de educação. Não só ele, né, Pedro? Ontem não foi ele que mostrou o dedo, enfim. Não, eu sei que não, mas uma coisa não exclui a outra. É uma coisa de técnico, né? Enfim, aliás, o Abel ontem reclamou do árbitro, tomou um cartão amarelo. Mas, enfim... Imagina, o árbitro marcou 2 pênaltis contra o time dele, imagina a fúria. Reclamou, mas é que também os técnicos têm que se controlar, né? Imagina se o Abel mostra o dedo pra torcida ontem, o que teria acontecido? Não, são coisas diferentes, mas as duas condenáveis. Ele chuta a garrafinha e tal. Mas, enfim, né? Os técnicos precisam se controlar mais. Chutar a garrafinha não tem problema. Ela é grande, o problema é tu encarar o árbitro reserva que tá ali trabalhando e com uma falta de educação, com uma cara de fúria, assim. A reclamação do árbitro ela não pode acontecer, os técnicos fazem, mas o episódio do dedo ele é lamentável. Ele é lamentável. E seja para estrangeiro e seja para técnico local, ele é lamentável. Mas ninguém disse que não. Mas enfim, o Abel, embora tenha um pouco menos de tempero na beira do campo, de controle, taticamente ele é um técnico espetacular, porque cada jogo ele muda a forma de jogar do time dele. Ele tem um repertório e o Mano demorou a entender isso. O Mano foi fazer essa mudança, ela teria que ter sido feita já na metade do primeiro tempo, com reposicionamento. O Dodi ficou mais, protegeu mais a zaga. O Grêmio demorou a reagir aquilo que ele viu no campo, porque o Palmeiras é completamente diferente do que se imaginava. Uma seleção que já convocou 2 ou mais vezes o Joelinton precisava dar chance para o Arthur. Embora o Arthur não seja do modelo principal do Ancelotti, é mais uma razão para você ter o Arthur. Quando você muda o desenho, porque você precisa ter o plano A, B, C, Z,
e você precisa ter um jogador que muda completamente aquele jeito tradicional do seu jogar. Então, se o Joelinton teve chance na seleção, com todo o respeito que ele me merece, o Arthur deveria ter também, mas eu já uso o tempo desse verbo assim, Diogo, porque não terá. Eu disse ontem Quem na transmissão... está, quem não está, não estará. Eu falei ontem na transmissão, eu tive a mesma sensação, a atuação do Arthur, e ele fisicamente está suportando o jogo, ele até Isso, conduziu tá magro, bola com velocidade, tá atento, entrou na... interessado. É uma pena que não vá dar tempo do Arthur ficar mais tempo assim sob o radar do Ancelotti para ter mais competição, mais regularidade, mais partidas, mais confrontos com o time organizado, que o Grêmio está se organizando agora, para que ele possa ser um jogador que a seleção brasileira não tem. Porque, embora o Brasil seja um time de transição e o Ancelotti está convocando jogadores assim, né? Que mordem lá na frente, volante de transição. Eu concordo plenamente contigo, é importante tu ter um jogador que seja um pouquinho diferente. Ele pode até jogar 20 minutos ou não jogar nada. É isso. Não entrar no jogo, né? Mas seria importante o Brasil ter uma peça diferente assim. E ainda sobre o Arthur, Diogo, o grande, César, não haverá dinheiro para reforço. Então o Grêmio tem que se esforçar dramaticamente para assegurar um jogador que hoje ele não tem nenhuma segurança que fique, que é o próprio Arthur. O Arthur vai embora na metade da janela, a menos que o Grêmio consiga repactuar, levar até o fim do ano, ter uma promessa de que comprando X% leva, porque como está hoje, o Grêmio encaixa em junho e ele vai embora. Ou antecipando, Maurício, esta renovação de contrato ou a compra desse jogador, tá? Falando lá com os caras da Juventus, né? E aí resolvendo essa questão, porque ela é vital para o time do Grêmio hoje. Ele jogando, o Grêmio é outro. O mercado do Arthur, o Arthur não tem mais mercado na Europa. nos grandes times da Europa. Tá? Na primeira linha da Europa ele não joga. Mas tem não joga o mundo mais. árabe, tem Estados Mas Unidos. ele tem o mundo árabe, né? Paga, Principalmente o mundo árabe hoje, que está pagando uma fortuna por jogador. Do futebol brasileiro. O futebol brasileiro também é. O Abel viu a grande atuação dele. Não, o Palmeiras e o Flamengo se candidatariam, mas eu ainda acho que a própria Juve, César, dependendo do que ele faça até lá... Fácil não, a Juve não. A Juve está num país que está na repescagem da Copa, mas né? Esse tipo de time já não está fazendo esse tipo de negócio. Ele vai ter, a Juve, por exemplo, para ficar com ele, vai ter que renovar o contrato dele pelo dinheiro que se arrependeu de fazer. Imagina, o contrato dele é um dos maiores contratos da Europa. A Juve contratou junto ao Barcelona pagando uma Babilônia. Mas é uma questão, e né? emprestou ele para 4 clubes. É uma questão. Durante a campanha eu cheguei a escrever o seguinte: em vez dos candidatos à presidência do Grêmio, na época o Calef e o Odorico, falarem um que vai contratar um craque que não fala português e o outro que vai contratar um jogador que vai mexer com a torcida, vão tentar oferecer um plano para manter o Arthur. É isso. Isso para mim Como é prioridade. fazer? Na prática, ele está aqui. É prioridade, Mas eu acho que isso até vai se tentar fazer e, sinceramente, para mim, não depende única e exclusivamente do jogador. Ele se quiser ir para o mundo árabe, ir para o mundo árabe, ele não tem o que fazer. Tu não negocia com o mundo árabe. Não, em termos de dinheiro não negocia, esquece. Não tem, claro que não. Por exemplo, esses jogadores que a gente estava falando aí de grandes contratos do mundo árabe, jogadores que vão para lá valorizados, são jogadores que estão ganhando 10 milhões de euros mês. Então tu não está negociando, tu não negocia com esses caras. Aí tem clube árabe imaginando fazer projetando proposta, por exemplo, para Rodrigo e Vinícius Júnior pós-Copa, que resolve a 7ª geração da família deles, né? É um mundo que você não pode... A 7ª geração dos netos. Dos netos, é verdade. Não, é que resolve um dinheiro que não existe. Então, depende muito desse jogador. O jogar em alto nível, seleção brasileira, sinceramente... Não consigo enxergar. Mas o Maurício está definida já. Quanto a isso, sim. O Maurício, acho que o Diogo também citou isso, Diogo. Talvez para ter uma alternativa. Não para ser titular. Vamos lá. Não. A seleção tem, César, uma ideia de jogo, por isso que ele leva o Joelinton, de roubar a bola e sair em transição. Mas pode ter um momento do jogo que tu precisa de alguém que segure a bola. É isso aí. Tem um ponto do Arthur só, que o Arthur joga a bola e ele toca no Pedro, vai no Maurício para receber, toca no Vaguinha, entendeu? Ele costura o jogo. Nessa seleção ela não costura o jogo, ele vai ter que ter o passe mais aprofundado. Mas ele segura, roda a bola e mete em profundidade. Na entrada dele, Léo, seria justamente para um plano de jogo diferente daquele que ou não deu certo, ou já deu certo e você tem a vantagem e precisa ter a bola. Precisa, 10 minutos. A discussão é se tu não pode ter esse jogador que possa fazer mais do que uma função. Por exemplo, Paquetá. Paquetá pode fazer isso com menos
qualidade que o Arthur de segurar. Não, mas ele pode fazer. Então, assim, tu não vai queimar uma das 26 vagas para ter o Arthur para 15 minutos no final do jogo pra você segurar. Eu citei um jogador, não é porque ele é bobo feio, né, Léo? É porque ele não mostrou até aqui a competência de seleção brasileira para ser tão definitiva a sua convocação. A vaga do Arthur é a do Joelinton, não é a do Paquetá, não é a do Bruno Guimarães. Só pensa assim, chegando pro nível do Grêmio, né? Pensando no Grêmio. Não, nível de Brasil. O Arthur, o William, o Marcos Rocha, o Carlos Vinícius, tá? Os 4 que mais jogaram, considerando o William até nem jogou tanto assim, mas os 4 que mais jogaram, sem eles, Pedro, sem eles, o Grêmio estava na beira. Eu tava falando do... Sim, sem a cavalaria. O Carlos Vinícius fez 10 gols. Fez 10 gols.